Olá a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo sobre o CyclePy. No vídeo de hoje eu inicio uma série de aproximadamente 5 vídeos, talvez demais, em que eu vou falar sobre a tarefa experimental deste artigo aqui, Benefits of Accumulating versus Diminishing Queues in Recall, né, os benefícios da acumulação versus diminuição de pistas na recordação. Então, sem mais delongas, eu vou começar a falar sobre essa tarefa. É uma tarefa de um estudo de memória, como sempre, né? Trazendo estudos mais da área que eu tenho maior conhecimento. Mas os assuntos, os aspectos que eu vou falar da tarefa aqui são transversais para resolver diferentes problemas no CirclePy, né? Então, a tarefa ela é bem simples, mas ela nos ajudará a aprender algumas coisas interessantes no CirclePy. Então, basicamente, os participantes eles aprenderam uma série de pares de palavras. Por exemplo, essa daqui, que seria palavras do inglês e sua tradução para o Inupiaq, que é se não me engano, um dialeto falado na região do Alasca. Tá? Então eles aprendiam 12 pares desses, né? Todos os pares, a palavra Inupiaq tinha 5 letras. Né? Isso foi proposital, a gente já vai entender por quê. Só que aí 4 pares, os participantes estudavam de uma maneira intacta, que eu vou chamar aqui de somente estudo, que seria esse study only aqui. Então, basicamente, o participante ficava repetidamente vendo o par intacto, assim, com a diferença que o participante via aí a palavra com as letrinhas separadas, e ele tinha que digitar a palavra, ou seja, ele tinha que vir aqui e digitar a puke, que é a tradução de dust, né? Em alguns casos, para outros 4 pares, o participante via as pistas se acumulando. O que isso significa? Significa que o participante primeiro via essa situação aqui e ele tinha que lembrar o que significa a palavra dust. E aí, se ele lembrasse, ele podia digitar a puke, né? Se ele não lembrasse, ele digitava interrogação ali e passava adiante. Né? Aqui eu não vou usar interrogação, eu vou usar outra coisa, mas depois eu explico isso, porque isso não é tão importante agora. Tá. Só que daí na outra tentativa, vou dar um zoom aqui, na primeira tentativa o participante tinha que lembrar, ele não tinha nenhuma pista. Na segunda rodada, aleatoriamente, uma das letras da palavra que ele deveria digitar aparecia como pista. Na tentativa seguinte, aleatoriamente, uma outra letra aparecia, mas perceba que o U que apareceu aqui, ele continua aparecendo. Ele passou a aparecer o Y também. Na outra tentativa, passava a aparecer mais uma letra e as letras que já tinham aparecido nas tentativas anteriores seguiam aparecendo, até que chegava na última tentativa em que ele via todas as letras e ele tinha só que copiar. Então as pistas vão se acumulando a cada rodada, né? Ele vai recebendo mais informações para tentar recuperar o significado da palavra em inglês. Na condição diminishing queues é justamente ao contrário. Então, outros 4 pares eles iam diminuindo as pistas. Então, o participante via inicialmente a situação intacta, e aí ele é só copiar a palavra, mas a pista é sendo degradada ao longo do tempo. Então, aleatoriamente, uma letra desaparecia, depois a mesma letra continuava desaparecida, mas desaparecia a outra, até que ele chegava a uma situação em que tinham desaparecido todas as letras. Então, notem que accumulating queues é justamente o oposto de diminishing queues. Aqui eu tenho menos pistas e as pistas vão aumentando rodada a rodada, aqui eu tenho mais pistas e elas vão diminuindo rodada a rodada. E study only seria a condição controle em que todas as letras são dadas em todas as rodadas. Em particular, depois os participantes iam fazer um teste final. E eu queria saber se as pessoas elas lembram mais quando elas estudaram numa situação com pistas que vão de mais degradadas para menos degradadas, que é o accumulating queues, de menos degradadas a mais degradadas, que é o diminishing queues, ou com pista sempre, que é o study only, tá? E a gente tem vários detalhezinhos que a gente vai ver ao longo das próximas aulas, começando por essa. Eu vou fazer pelo menos 5 aulas. Talvez eu acabe precisando de mais. O que a gente vai aprender em cada uma das aulas? Na aula de hoje a gente vai montar o esqueleto da tarefa. Né? Chamei esqueleto, mas na verdade que seria montar o fluxo da tarefa. Né? Seria um nome mais técnico. Na próxima aula eu vou falar sobre aleatorização fixa. Uma coisa meio estranha, mas aqui a ideia vocês vão entender melhor na próxima aula quando eu der a descrição
da fase de estudo inicial, de apresentação inicial dos estímulos. Na aula 33 eu vou explicar como selecionar um subconjunto de linhas do Excel. Ou seja, ao invés de usar todas as linhas de uma planilha, eu quero usar uma parte dessas linhas. Como que eu faço isso? Na aula 34 eu vou explicar um pouquinho sobre manipulação de strings, que vai ser extremamente importante para que eu consiga fazer com que uma letra desapareça e seja substituída por um underscore. Na aula 35 eu vou falar do monitoramento de tentativas anteriores, porque eu preciso garantir que se essa letra apareceu aqui, quando eu for fazer aparecer mais uma letra aqui, que ele continue fazendo essa letra aparecer. Eu não posso aparecer, por exemplo, o Y e o Q. O U, se ele apareceu aqui, ele tem que continuar aparecendo. Se o Y e o U apareceram aqui, eles têm que continuar aparecendo aqui e aparecer uma letra adicional. Então, para isso, eu preciso monitorar o que está acontecendo nas tentativas anteriores. Como que a gente faz isso? A gente vai aprender ao longo dessas aulas. Então, percebam que a tarefa é simples, né? Mas é difícil de fazer essa programação. Ela não vai ser simples e eu vou conseguir, a partir dela, ensinar vários conceitos. Então, sem mais delongas, vamos começar agora com a aula 31, que é essa em que estamos, a montar o fluxo, o esqueleto da tarefa. Como que eu sugiro que vocês façam para montar o fluxo de qualquer tarefa que vocês estão preparando? Vocês vão na seção de método, vão ler o método detalhadamente, fazendo anotações, para entender quais são as rotinas que têm que estar contidas no seu programa no CyclePy. Tá? Então, por exemplo, aqui eu sei que eu tenho materiais que são 12 pares de palavras em inglês em UPNAC. Tá? Eu estou dando um exemplo aqui de um artigo em inglês, evidentemente. Vocês podem usar o tradutor Google ou podem trabalhar com um artigo em português, mas sempre a missão de vocês é entender o método. Então, e aí ele fala que no apêndice tem a lista completa. Então, se eu for para o final do artigo, basicamente eu vou ver aqui realmente que ele tem aqui os materiais, que são as 12 palavras em inglês, que elas diferem em número de letras, mas as palavras em UPNAC elas sempre têm 5 letras, que é justamente para eles conseguirem fazer esse aumento e diminuição de pistas, né? Bem interessante como eles fizeram. O que eu fiz aqui, o artigo tem 2 experimentos, esqueci de falar isso, eu vou trabalhar com o experimento 1. Eu já deixei pronta aqui minha planilha com as palavras em inglês. Aí eu vou usar em português, evidentemente. O número de letras vai ficar um pouco mais discrepante. Perceba que isso poderia até ser inadequado, né? Se tem uma palavra com 2 letras aqui, uma palavra aqui com 2, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Talvez fosse melhor usar um número de letras um pouco menos heterogêneo, mais homogêneo. Mas aqui, para fins da programação, aqui, que a gente está estudando é a programação, não necessariamente o controle experimental das características lexicais, eu vou deixar assim, tá? Eu vou usar português e UPNAC. Essas são as palavras originais utilizadas pelo Jason Finlay e seus colegas, tá? E aqui as palavras em UPNAC, que são exatamente as que estão no artigo, tá? Eu já deixei pronto, deixei salvo isso como word pairs, né? Pares de palavras, e está aqui na minha pasta com os pares de palavras aqui, tá? Ok. A seguir, vamos ver o que eu tenho que ver. Eu teria que ler o delineamento. Aqui ele fala que eu tenho uma variável independente, que é o tipo de prática, condição de prática, que vai ser o accumulating queues, o diminishing queues e o stud only, que basicamente eu já fiz a descrição, essa tabelinha aqui. A gente vai entender os detalhes daqui a pouco. Bom, eu não vou passar aqui por enquanto todos os detalhes do artigo, porque eu já deixei pronto isso, eu já fiz isso aqui em cima, né? Que então eu já falei que são 12 pares de palavras, isso já está preparado. Eles usaram em inglês, mas a gente vai usar em português. E aí o que a gente tem? A gente tem uma fase de apresentação inicial dos estímulos, em que os pares são apresentados em ordem aleatória no primeiro ciclo, e essa mesma ordem aleatória é repetida nos 2 ciclos subsequentes. Ao todo tem 3 ciclos com 36 apresentações, 3 por par. Então vamos começar a fazer isso, só que antes até de fazer essa rotina, eu vou mudar aqui o nome do trial para instructions. Só que eu não vou pôr nenhuma instrução, na verdade eu vou pôr aqui, por enquanto, não quero dar instrução ainda, eu vou pôr só pressione barra de espaço para iniciar a tarefa, tá? E as instruções a gente dá em outro momento. Eu vou chamar isso de MSG, de mensagem. Que mais? Normalizado, aqui 1.8.
Posição pode ser no centro da tela, na cor branca. Aqui eu vou mudar para Times New Roman. Vocês podem deixar como vocês acharem melhor. Eu vou colocar aqui tamanho 1 por enquanto. Vamos ver se fica bom. Ok. Então aqui está pronto. Então se ele tem que pressionar a barra de espaço para acabar a rotina, vou colocar aqui um keyboard, né? Aqui espaço encerra a rotina. Vou chamar isso de instResp. Tá? Basicamente isso. Ok. Pronto, minha rotina de instruções está pronta por enquanto. Tá? E aí eu sei já que eu tenho uma rotina de apresentação inicial do material, que é aqui que ele chama de Initial Presentation Phase. Então eu vou chamar isso de Initial Presentation, igual ele chamou. Então vamos aqui, rotina, New Initial Presentation, ou apresentação inicial. Se você quiser colocar apresentação inicial, lembre que não pode ter espaço, coloque underscore e não coloque cedilha nem sinais gráficos para não ter problema. Então criei aqui a nova rotina, vou inserir ela depois de instruções e beleza, eu já sei que eu tenho a apresentação inicial e eu sei que o par tem que aparecer na tela. Então eu já vou colocar aqui que eu tenho kill de pista, né? Study, né? Porque ele está estudando isso. O tempo de apresentação eu já sei aqui que eu marquei aqui que não, eu não marquei aqui, desculpa. Mas está aqui que é 4 segundos por apresentação, tá? Depois a gente vai entrar nos detalhes disso. Agora eu vou fazer de uma maneira simplificada, mas então vamos lá, 4 segundos por estímulo. Então aqui e aqui ele vai pegar lá do Excel, eu já sei disso, ele vai pegar a palavra em português, que é a pista, né? Set every repeat, porque ele vai atualizar cada rotina, português. Eu quero que ele apareça um pouquinho para cima, eu vou pôr para ele aparecer 0.3, tá? Vamos ver se fica bom. Normalizado, 1.8 e Times New Roman. Times New Roman. Tamanho eu sempre fico na dúvida, eu vou colocar por enquanto 0.2. Se ficar bom, a gente mexe também, tá? Português, tá? 4. A mesma coisa para a rotina em inglês. Então eu vou copiar aqui já para ver se eu adianto. Copiei e venho aqui e paste component, tá? Só que eu vou chamar ele agora de target study, né? De alvo, né? Então é a mesma coisa, eu só vou mover ele para baixo e eu vou mudar aqui algumas coisas. Aqui ao invés de ser português vai ser INUPINHAC, né? Lá no Excel eu não coloquei aquele til em cima do N, né? Para ficar o N, para não ter problemas. Né? E aqui eu vou colocar -3 para ele aparecer no eixo Y um pouco abaixo do centro, tá? O resto vai ficar tudo igual e beleza, tá pronto por enquanto, tá? Evidentemente que se eu rodar o programa agora ele vai dar problema, por quê? Porque eu estou acessando a objetos aqui, mas eu não alimentei ele com a planilha do Excel, então eu vou envolver isso daqui por um loop, tá? Por enquanto eu vou colocar aqui uma única repetição, né? Eu sei que na verdade são 3, mas por enquanto eu vou deixar uma só e vou chamar isso de Initial Presentation Trials, e aqui eu vou pegar do arquivo do Excel Word Pairs, olha lá, ele já pegou em inglês, English, português e INUPIAC, ok? Beleza, por enquanto ele vai repetir uma única vez. Se eu quiser, até como ele fala lá que são 3 vezes, eu vou por 3 vezes por enquanto, aqui não tem problema. Então aqui está tudo certo. Que mais? O que ele fala depois? Ele fala que tem uma tarefa distratora aqui, depois da apresentação. Houve 1 minuto de uma tarefa distratora consistindo de problemas aritméticos e de julgamento sobre qual de 2 círculos tinha um fundo, um tom de cinza mais escuro, né? Mas eu não vou fazer isso porque não me interessa neste momento fazer isso. Eu vou criar uma rotina aqui chamada Distractor, tá? Vou colocá-la aqui na sequência. E o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar um texto, eu vou colocar Distractor MSG e vou buscar isso aqui de timer. O tempo dele por enquanto vai ser infinito. E aqui eu vou colocar set every frame. Já explico por que eu estou fazendo isso. Isso vai aparecer no centro da tela. Opa, aqui é 1.8 na verdade. Times New Roman. Tá, eu coloquei aqui um timer.
uma variável. De onde que eu estou buscando essa variável? Eu vou criar isso por um componente de código. Então, a gente já aprendeu numa aula anterior como fazer código, né? Então vamos fazer um código em Python. Basicamente eu vou criar aqui no começo da rotina um relógio, que eu vou chamar ele de clock e vou chamar ele de core clock. Agora eu não lembro o nome. Countdown timer. Não é assim. Deixa eu checar aqui para não fazer bobagem. Só um momento. Bom, estou aqui no CyclePy, no site, e realmente eu estava falando bobagem. Então, é aqui. Deixa eu copiar aqui, que é assim que eu crio. Vamos lá. Então, na verdade, aqui não é... Acho que o clock que não tem. É countdown timer. Tem que ser exatamente da mesma maneira que está aqui, ó, com as maiúsculas, tá? Então, aqui eu criei um relógio, clock. O que eu quero que ele faça agora? Eu quero que ele atribua a variável timer, que eu vou utilizar ela, no meu clock.getTime, tá? Esqueci de pôr aqui que, como ele é um contador, né, ele tem que começar com um valor. Então ele começa com 10 segundos. Na verdade, aqui ele deveria começar, start deveria começar com 1 minuto e meio, então seriam 90, de 90 segundos. Mas eu vou colocar 10 segundos porque eu só quero deixar ele ali para eu respirar um pouquinho enquanto eu estiver gravando o vídeo, tá? Depois eu vou programar exatamente a tarefa. Mas então aqui eu quero que ele pegue o valor do relógio, tá? E transforme para inteiro, tá? O timer. Porque aí ele vai aparecer o relógio ali como se fosse uma contagem regressiva. E também quero que ele faça se int de clock getTime for menor ou igual a zero, continue routine é false. Ou seja, se meu relógio chegou em zero, acaba a rotina, tá? Ok, acho que está tudo certo. Salvar mais uma vez. Beleza, até aqui tudo bem, não fiz nada demais ainda. Não entrei ainda nas minúcias da tarefa, vocês vão ver que complica bastante daqui a pouco. A fase de prática, os 12 pares são divididos em dois conjuntos, com 6 pares cada. Com 6 pares cada. Tá. Então aqui vocês vão ver que a gente vai ter uma complicação, né? Na verdade, então, eu tenho 12... deixa eu colocar isso em outro lugar. Então eu tenho 12 pares, né? Vamos supor que eu tenho 12 pares. E eu pego os ímpares e eu pratico eles 6 vezes cada. E depois os pares eu pratico eles 6 vezes cada. Não é pares e ímpares, tá? Isso é randomizado, é aleatorizado. Mas aí entra o ponto, né? Como que eu faço isso? Bom, a gente vai descobrir como fazer isso nas próximas aulas. Mas o que eu vou fazer agora, eu vou criar duas rotinas aqui, tá? Uma rotina dela eu vou chamar de... deixa eu ver aqui como... Eu vou chamar ela de Practice Phase Part 1, tá? Então eu vou criar uma rotina aqui e vou inseri-la aqui, depois da tarefa de extrator. E aí eu vou usar muito da mesma tecnologia que eu utilizei aqui, né? Então eu até vou copiar aqui, copiar, e aqui eu venho e colo. Paste routine, certo? Não, perdão, não é paste routine, é paste component, desculpa. Então copiei aqui, ok, eu sempre confundo rotina com componente, tá? Paste component. Só que aqui eu vou chamar ele de QPractice1, tá? Esse one aqui porque eu vou ter que dividir a tarefa em duas partes. Então beleza, aqui é a palavra em português, só que aqui eu não vou ter tempo limite, tá? Eu vou explicar isso depois, porque eu não tenho tempo limite aqui. Por enquanto, só aceitem que vai ser assim, tá? Então basicamente o participante vai ver a palavra em português. Vou copiar também aqui o target, então vamos lá. Copia, eu venho aqui em Practice Phase, venho aqui, paste, e aqui eu vou chamar ele de Target Practice 1, tá? E eu também vou deixar ele move to bottom, mover para baixo, e aqui também vou tirar o tempo, tá? Ok? Por enquanto, tranquilo. Porque, na verdade, o participante ele vai ver o par ali. Quando ele chegar nesse ponto da tarefa aqui,
em que ele tiver vendo a palavra assim, assim ou assim, ele vai ter que digitar a palavra e não tem tempo limite, tá? Da maneira como eles programaram, eles escrevem no experimento, não houve tempo limite. Então, beleza. Não tem tempo limite, é quando o participante der Enter que acaba. Então, eu tenho que encerrar a rotina de alguma forma. Por enquanto, eu vou colocar aqui espaço, force o fim da rotina, tá? Key practice 1, tá? Por enquanto, só isso. Evidentemente que eu vou ter que mexer nisso depois, mas por hora isso me é o suficiente. Tá? Então, tem uma maneira agora de encerrar a rotina aqui. E vou colocar um loop aqui envolvendo essa fase de prática. Ela vai se repetir 6 vezes. Eu vou chamar isso por enquanto de Practice Phase Part 1 Trials, né? Eu tenho que colocar Trials aqui, senão ele fica com o mesmo nome ali da PAL. E as condições, ele vai pegar o word pairs, tá? Opa, coloquei o loop no lugar errado. Oh, burrice. Vamos lá. De novo, loop. Começa aqui e termina aqui. Vamos lá. Então agora sim. Practice Phase Part 1 Trials. Aleatório. Vai se repetir 6 vezes e vai pegar aqui, tá? Beleza. Muito bem. Agora eu vou copiar esta rotina. Deixa eu ver aqui. Copy, cadê? Copiar rotina. E agora eu vou colar a rotina. Eu vou chamar ela de Practice Phase Parte 2. Tá? Esse é o nome bem criativo para poder. Ela vai vir aqui. Tá? Beleza. Agora eu vou colocar um loop aqui também. Da mesma maneira, só que agora eu vou chamar ele de Practice Phase Part 2 Trials. 6 vezes novamente. E ok. Beleza, está envolvido ali por um loop. Eu só vou mudar aqui os nomes porque eu quero que ele fique agora aqui com o número 2. Tá? Aqui, aqui e por fim aqui. Tá? Tem um monte de erros, de problemas aqui na tarefa ainda, que eu não vou descrever agora, mas para os fins que eu quero utilizar, está perfeito. Tá? Eu não estou passando pela descrição detalhada que eu vou passar posteriormente. Depois eu tenho uma tarefa distratora de 10 minutos, tá? Só que eu vou economizar e vou colocar a minha mesma tarefa distratora que está aqui, eu vou colocar ela aqui, tá? Então, só vou colocar uma observação assim. Vou até colocar aqui, tarefa, vou colocar maior para vocês enxergarem, tarefa distratora. Inicial é igual a tarefa distratora final é igual a 10 minutos, tá? Isso eu tenho que arrumar posteriormente. Por fim, eu venho para o meu teste final. Né? O que eu tenho aqui é um teste final em que as 12 palavras são apresentadas em ordem aleatória. Agora o participante tem que tentar recordar tudo. O que ele vai recordar mais? As palavras que foram apresentadas com pistas se acumulando, pistas diminuindo ou estudos, somente estudo. Então, deixa eu pôr minha última rotina aqui, que eu vou chamar ela de Final Test. Ela vai ser colocada aqui depois da distratora, tá? Beleza. E aqui eu vou ter um componente de texto que eu vou chamar de Final Q. Final Q? Ou não? Deixa eu ver aqui. Agora eu não sei. Deixa eu manter o padrão. Ao contrário. Então, do jeito que eu estava colocando, seria Q Final, né? Do ponto de vista do inglês está errado, mas não tem problema. Então, aqui eu vou colocar a palavra em português. Set the repeat. Mais uma vez aqui. 3. 1.8. E aqui Times New Roman. Acho que aqui eu estava colocando 0.20, né? 0.2. Beleza, ok. Então ele vai aparecer infinitamente também, porque não tem tempo limite para a resposta. Agora, deixa eu copiar aqui, porque fica mais fácil. Aqui, copiar o target practice, e aqui eu vou colar o componente. Só que eu vou chamar ele aqui de target final. Né? Beleza, só que aqui agora eu vou fazer uma modificação. Eu não vou colocar a palavra em português aqui. Opa, fiz caquinha. Mova para baixo, target final, tá?
Beleza, a posição que ele vai aparecer já está certinho, 0,2, o tamanho, a posição -3. Só que agora ele não vai aparecer em upinhar aqui para mim. Agora eu vou colocar para aparecer algo constante. E eu vou colocar para ele aparecer 1, 2, 3, 4, 5 underscores, tá? É isso que vai aparecer para o participante. Por fim, eu vou colocar, por enquanto, copiar esse key practice aqui, tá? Copiei e vou colar ele aqui no final test. Esse component. Se essa aula estiver muito rápida para você, é possivelmente porque você não assistiu às aulas anteriores e você assista às aulas anteriores para pegar conceitos mais básicos do CirclePy que vão te ajudar a entender a complexidade dessa tarefa, tá? Agora eu só estou montando o esqueleto da tarefa, estou bem básico ainda no que eu estou fazendo. Tá? Então aqui final, por enquanto também o participante não pode digitar nada, não vai aparecer nada que está digitando, só estou colocando isso daqui para o programa não travar, tá? Beleza. Key final, e agora eu preciso envolver isso daqui também num loop. Opa, travou. Opa, destravou. O negócio está ficando comprido aqui já. Então um loop que eu vou colocar lá no final, em final test, eu vou chamar ele de final test trials. Uma única repetição e pega também ali do WordPress, tá? Muito bem. Vamos ver o que vai acontecer agora. E aí eu vou colocar uma tela final de agradecimento, que eu vou chamar de thanks. Apareça aqui no final, por favor. Muito bem. Apareceu. E eu vou colocar um thanks MSG. Ele vai durar 5 segundos. Eu vou falar tarefa concluída. Obrigado por sua participação. 5 segundos, apareça no meio da tela, apareça num tamanho maior, por 0,2 e Times New Roman. Né? Beleza. Muito bem, então no final já dessa primeira aula. A primeira aula é mais chatinha porque basicamente eu estou montando o esqueleto da tarefa. Bom, por 0,2 aqui também. Alguns aspectos importantes. Vou salvar aqui, tá? Deixa eu fazer uma configuração aqui também. Tá, aqui, beleza. Aqui. Não quero que apareça em tela cheia, então por enquanto eu não quero que apareça em tela cheia. Eu vou colocar para ele aparecer uma janela de 900 por 600, unidade default, normalizada. Beleza, por enquanto acho que tá tudo certo. Ok. Muito bem. O que eu fiz aqui na aula de hoje? Eu montei o fluxo da tarefa. Evidentemente que eu li antes o artigo, né? Eu li algumas vezes esse artigo já, eu conheço bem a tarefa. Ele explica em uma página aqui, eu não passei os detalhes. Eu fiz exatamente o que está aqui no estudo? Não foi isso, não foi esse o objetivo. É por isso que eu passei bem rapidamente. A minha ideia, por enquanto, foi montar as rotinas, tá? Então eu tenho a estrutura geral do meu experimento. Eu sei que o participante ele vai ter uma tela de instruções. Estou disposto a programar as instruções agora, então só coloquei ali um pressione barra de espaço para iniciar a tarefa, um botão para ele avançar. Coloquei um loop aqui que tem 3 repetições, em que o participante vai ver as 12 palavras, totalizando 36 repetições. Uma tarefa distratora que eu não programei, então coloquei uma contagem regressiva de 10 segundos, tá? Que vai ocorrer aqui. E aí o participante avança para a fase de prática. Como eu já sei que a fase de prática tem que ser dividida em 2 blocos, eu já fiz aqui a fase de prática parte 1 e a fase de prática parte 2. Coloquei a tarefa distratora aqui de novo, que vai ser 10 minutos, e depois tem um teste final aqui, que vão ser os 12 pares de palavras que ele vai ter que tentar lembrar o significado em PNAC. Tá? E depois uma tela de agradecimentos. Esse programa está certo? Definitivamente não, ele tem uma série de erros. As instruções não foram dadas, a tarefa distratora não foi programada. A minha apresentação inicial ela contém um erro que eu vou demonstrar na próxima aula como solucionar. Tá? Em particular, o que eu falei é que o participante vai ver os pares numa determinada ordem. Então vamos supor que ele viu os pares exatamente nessa ordem aqui. Tá? Ele viu assim.
Então ele embaralhou e ele viu nessa ordem, né? Vamos supor que essa ordem aqui foi embaralhada para o participante. Na segunda exibição ele tem que ver esses pares exatamente nessa ordem, que é isso que eu estou chamando aqui no meu roteirinho de aleatorização fixa. Como que eu faço para aleatorizar isso uma vez, mas depois da primeira aleatorização, manter fixa essa primeira aleatorização? A gente vai descobrir como na próxima aula, tá? Isso a gente vai resolver ainda. Outro problema que a gente tem aqui, da maneira como está programado, por enquanto, o meu Practice Phase parte 1 e parte 2, aqui ele vai aparecer os 12 pares, eu tenho 12 condições, ele vai aparecer os 12 6 vezes e aqui os 12 6 vezes. Não é isso que eu quero. Eu quero que aqui ele apareça 6 pares de palavras dos 12. Tá? Então eu quero, por exemplo, que ele sorteie aqui 6. Então ele sorteou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele sorteou essas 6 linhas. Então eu quero que ele apareça esses 6 aqui, tá? E esses 6 vão aparecer 6 vezes aqui. E eu quero que ele pegue os 6 remanescentes aqui e no Practice Phase parte 2, tá? Então eles têm que ficar separados. Aqui do jeito que eu programei por enquanto, ele vai aparecer os 12 aqui e os 12 aqui. E esse comportamento inadequado do programa. Na fase de teste final, todos vão aparecer aqui mesmo, só que perceba que tanto aqui quanto aqui na fase de prática parte 1, na parte 2 e no teste final, eu ainda não programei como que as respostas vão aparecer, porque o participante vai digitar e elas precisam aparecer na tela. Ou seja, o programa contém inúmeros erros, tá? Que eu vou resolver nas próximas aulas. Mais uma coisa importante a ser dita aqui, tá? Eu não recomendo, se você ainda é iniciante e não se sente confiante e não sabe como identificar erros no seu programa, que você faça toda a programação do jeito que eu fiz aqui sem ir testando. Se você ainda não tem a segurança para fazer a programação e identificar os erros, eu sugiro que você programe uma rotina, um componente e teste, outra rotina, outro componente e teste, um loop e teste, porque fica mais fácil de você saber onde que você cometeu o erro. Do jeito que eu fiz aqui numa pancadona, eu não sei se tem erros. Eu vou testar aqui uma vez para ver se eu identifico algum erro, tá? Mas eu também não sei se tem. Então a gente vai descobrir juntos agora. Vamos lá. Muito bem. Ó, olha lá. Tá funcionando. Eu esqueci de mudar o fundo para preto, que é a cor que eu prefiro, né? Mas isso não é tão problemático. Vamos depois. Olha lá. Penhasco. Começou com penhasco. Eu vou digitar aqui. Pato. Ele tá aparecendo 4 segundos cada. Chá. Pó. Marca. 2, 4, 6. Já está na metade. Paraíso. 7. Arco-íro. Né? Famoso arco-íro. Lesma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trenó. 10. Fio. 11. E bota. Ok. Ele vai repetir a mesma ordem? Não. Olha lá, ele foi para pato. Ou seja, ele não está repetindo a mesma ordem, que é justamente a nossa missão da próxima aula. Na próxima aula eu quero descobrir como eu faço para apresentar numa ordem aleatória, mas manter essa ordem aleatória fixa para a segunda rodada. As próximas aulas vão ser mais técnicas do que essa foi bem operacional. Tá? Eu não vou deixar rodando tudo aqui, porque ele vai demorar um tempo ainda para passar por todas as rotinas, mas aparentemente ele está funcionando. A gente vai lidando com problemas na medida em que eles aparecerem. Tá? Então, por hoje é só. Agradeço a todos e a todas pela atenção e até a próxima aula.